Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. E amados, queremos convidar a igreja a abrir a Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, nós estaremos lendo do versículo 15 ao 18. Os irmãos, na medida que encontrarem, por gentileza, se coloquem em pé. Depois nós estaremos lendo Gálatas capítulo 2, versículo 10. Eu me senti movido em partilhar esta palavra com os irmãos. Ontem na aula de teologia nós fizemos uma alusão muito breve e objetiva. E hoje, vivendo na realidade a missão integral, onde nós estávamos no bairro carente da nossa cidade, o Siriema, e vi a igreja viva, sendo movida pelo Espírito de Deus para atender às necessidades das pessoas carentes, das pessoas mais desfavorecidas. Vimos assistências por meio de instruções educativas, através de profissionais que colaboraram. Vimos, cortando cabelo, dando um trato na cabeleira das mulheres. Teve uma hora que eu cheguei e disse assim: olha, deixa eu cortar o cabelo desse jovem. O jovem, não, saiu correndo. Eu fui atrás dele para dizer que era brincadeira, não encontrei mais. Pensa um susto que ele teve. Uma fila cheia de meninas. Eu disse: deixa eu cortar o cabelo desse aqui. Ele deu um surto, fugiu, fui procurá-lo e já não encontrei mais. E depois foi servido alguns alimentos, e foi um dia de bênção naquele lugar, onde lançamos sementes do amor, sementes da paz, sementes do acolhimento, sementes da esperança cristã. E essa é a palavra que eu vos trago, agradecendo a Deus pelo Ministério de Ações Sociais, que estiveram ontem aqui na igreja preparando alimentos até 12h30, madrugada, gente. 7 horas da manhã já estavam lá no bairro Siriema, fazendo esse trabalho. Gente, o texto nos diz o seguinte, Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 18. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Versículo 18. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que era Pedro, e permaneci ali com ele 15 dias. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações através do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da nossa reflexão é justamente baseado na última frase desse texto que foi lido. Lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Lembrai-vos dos pobres. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga isso a ele: lembra-te dos pobres. Lembra-te dos pobres, lembra-te dos pobres, lembra-te dos pobres. É a palavra de Deus, palavra de vida, palavra de salvação, que nos traz essa instrução, essa direção divina. Lembrai-vos dos pobres. Eis a ênfase aqui atribuída e empregada, porque é algo que comumente costumamos esquecer. Costumamos esquecer das pessoas, que tem necessidade, que sofre determinadas carências, que não são assistidas e que são
de alguma forma desfavorecidas, e esse erro nós como igreja não podemos cometer. E o que eu acho interessante aqui é que o apóstolo Paulo nos ensina que, dando o seu relato, dando o seu testemunho, que ao se converter, ele passa 3 anos no deserto, 3 anos na região da Arábia. Alguns já disseram que nós não precisamos de escola, nós não precisamos de seminário, nós não precisamos nos capacitar, nós não precisamos nos preparar. Que equívoco tão grande, porque o apóstolo Paulo ele já tinha um conhecimento, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, era um poliglota, falava diversos idiomas, entre eles aramaico, hebraico, latim e o grego, muito comum na sua região, na sua época. E erro tão grave, porque ele era membro do Sinédrio, ele era fariseu, ele era cidadão romano, então era um homem culto, que estava no expoente da sociedade, considerado como os catedráticos intelectuais. O que ele não tinha, diferente dos apóstolos, era a revelação. Revelação essa que ele recebe na estrada de Damasco, que o leva a uma conversão. E mais uma vez um detalhe para ser enfatizado: Paulo se converte não por meio da razão, mas por meio da revelação. Através da razão ele tinha muito mais respaldo do que qualquer um dos apóstolos, cuja maioria eram indoutos, incultos, leigos de alguma forma. Quando a gente fala leigo, não é analfabeto, porque todo o judeu aos 12, 13 anos, eles passam por um processo, um ritual de maturação, onde eles são obrigados a conhecer todos os preceitos da Torá. É importante dizer isso, para que de repente você está diante de uma crítica, de um observador agnóstico que diz bem assim: a Bíblia foi escrita pelos analfabetos. Alto lá, você não sabe o que está falando. Quando a Bíblia diz que os homens se surpreenderam com Pedro por ser indouto e falava daquela maneira, é porque ele não tinha formação acadêmica, mas não significa que ele viesse a ser analfabeto. Mas o que vem ao caso aqui é mostrar que Paulo, ele tinha respaldo, ele tinha bagagem, ele tinha conteúdo, ele era um homem que tinha ciência, mas ele não tinha revelação. Por isso que quando ele se converte, ele vai em busca daquilo que ele não tinha. Ele não vai para uma academia, ele não vai para uma escola, ele não vai para uma universidade, ele não vai para uma faculdade. Para onde é que ele vai? Para o deserto, se isolar. E naquele lugar ele passa 3 anos aprendendo do Espírito Santo, sendo instruído, certamente vivendo aquela palavra onde Cristo disse: olha, o Espírito vos ensinará todas as coisas. E nós temos esse mestre por excelência, que nos ensina acerca de tudo em todo tempo. Amém? Eu às vezes vejo alguns irmãos como Adeilton. Adeilton, você aprendeu a tocar violão com quem? Ele disse: foi com um professor ali chamado Espírito Santo. Aí eu disse: ele faz aula particular? Alguns irmãos que de repente adquirem alguma habilidade, alguma aptidão, algum talento através de uma revelação de Deus, através de uma graça que foi concedida. E isso é porque o Espírito Santo, ele é mestre por excelência. Amém, irmãos? Se você precisa aprender algo, peça ao Espírito Santo, ele vai te ensinar. Eu estive recentemente em Recife, o pastor Rodolfo foi comigo, o irmão Antônio foi comigo, o irmão Adeilton também, uma viagem muito boa, e por sinal não vou contar isso agora, maiores detalhes, em outra ocasião, mas ouvi 4 marmanjos de samba canção chorando, irmãos. E só o Espírito Santo faz esse negócio, né? Acordamos, pegamos o violão, começamos a cantar e estava lá 4 marmanjos chorando, sabe? Chorando mesmo por sentir aquela presença tão gostosa, tão agradável do Espírito Santo. Em outra ocasião eu vou contar como isso aconteceu. Mas o que vem ao caso aqui é que eles estavam comigo quando fomos ao seminário, e lá me lembraram de uma menina que estudou comigo. Me formei em 2005 e ela se formou justamente conosco, e 12 anos depois eu volto àquele lugar e me recordo da história dela, que ela faz uma viagem missionária para a Argentina, e ela não conhecia nada do idioma, o espanhol,
Ela não sabia nem falar portunhol, porque tem alguns que enrolam, né? Que embromam, né? Quando eu fui para a Argentina, eu comecei a embromar lá, né? Como é tu nome? Muito bem. E assim, enrolava. Não hablo espanhol. Mas começava a enrolar. Ela, de repente, irmãos, Deus usou aquela menina, que ela nunca pegou um livro de espanhol, nunca teve aula de espanhol, e ela começou a falar com fluência. Isso porque nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Tenho muitas experiências acompanhando ao longo da vida cristã de pessoas que aprenderam coisas extraordinárias através da revelação do Espírito Santo. Você se lembra, pastor, quando falaram dessa menina? Aí eu disse, é aquela que falou em espanhol sem nunca ter tido nenhuma instrução. Gente, nós temos um mestre por excelência que é o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele percebeu que não precisava mais de livros, que não precisava mais de letras, que não precisava mais de teorias, de equações, de elucubrações. O que ele precisava agora era de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, através do Espírito Santo. E ele passa 3 anos buscando a Deus, buscando a face de Deus, buscando essa comunhão. Depois de 3 anos ele sobe a Jerusalém. E aqui onde eu quero chegar, ao subir a Jerusalém, ele traz toda a sua teologia, todo o seu conhecimento adquirido ao longo dos anos, e ele se submete a uma sabatina, ele se submete a um período probatório de observação. Eu me lembro que em 2005, quando eu me formei, eu fui para Salvador, e lá teve alguns pastores me avaliando, nesse período de sabatina. Era pergunta teológica, ética, denominacional e bíblica. Vários questionários, foram mais de 100 perguntas. Graças a Deus, pela sua bondade e sua misericórdia, nós fomos aprovados, mas pense um negocinho chato, desconfortável, constrangedor. Nós submetemos porque não tinha uma outra opção, e fomos chamados para a bênção da comunhão. Mas é desagradável, né? Você ser avaliado, é desconfortável. O apóstolo Paulo agora, apesar de ter mais conhecimento que todos eles, ele vai agora a essa sabatina. E sabe o que eu acho interessante? É que quando ele está nessa sabatina com sua teologia apresentada, permita-me aqui parafrasear, é como se Pedro, e ele cita Pedro, Tiago e João, que era considerado as colunas da igreja, ele cita isso no versículo 9, é como se dissesse apóstolo, Paulo, vamos para a sua bibliologia, é a teologia que estuda a Bíblia. E começaram a fazer perguntas da bibliologia, e chega a hora de dar nota. Nota 10. Parabéns, Paulo. Agora chegou a hora de avaliarmos sua teontologia, a área da teologia que estuda Deus. Fazem vários questionários, interrogatório. Paulo responde e os apóstolos dizem, nota 10. Agora é a hora de avaliarmos sua angelologia, a doutrina da teologia que estuda os anjos. E começa novamente as perguntas e a nota 10. Depois começa a perguntar sobre a paracletologia, área da teologia que estuda o Espírito Santo. Nota 10. Depois começam a perguntar sobre a cristologia. Nota, área da teologia que estuda o Cristo. Paracletologia, a área da teologia que estuda o Espírito Santo. Nota 10. Depois começa a perguntar sobre a área de antropologia, a área da teologia que estuda o homem. Nota. Alguém tem dúvida? Nota 10. Paulo sendo o máximo, acertando tudo com precisão, com excelência, com exatidão. E depois da antropologia, a hamartiologia. Alguém já viu? É tanta gia, né, gente? Fique com medo dessas gia não, tá? É tanta gia. Vem a hamartiologia, a área da teologia que estuda o pecado. Nota 10. Depois vem a soteriologia, a área da teologia que estuda a salvação. Nota 10. Depois vem a eclesiologia, a área da teologia que estuda a igreja. Nota 10. Depois vem a escatologia, a área da teologia que estuda os acontecimentos futuros. Nota 10.
ele é avaliado nas 10 áreas da teologia sistemática. Essa sabatina, esse probatório demora um tempo. E quando os apóstolos ficam impressionados, sabe por quê? Porque o texto diz: quando eu me converti, eu não consultei carne nem sangue, eu fui para o deserto, sozinho, buscar a face de Deus, sem auxílio humano. Isso não ignora o fato de precisarmos de pessoas para nos ajudar, mas isso aconteceu durante a sua vida, a história e o tempo todo. O que ele precisava agora, como eu já disse, não era da razão, era da revelação. E agora que ele traz, sabe, todo o seu apunhado, todo o seu arcabouço teológico, e é avaliado, e os apóstolos dizem 10, sua teologia está perfeita, pode falar de Jesus, só não se esqueça de algo. Pode anunciar o evangelho aos 4 cantos da terra, só não se esqueça de algo. Pode anunciar o Cristo ressurreto dentre os mortos, assunto aos céus, na presença de 500 pessoas. Só não se esqueça de algo, porque Paulo, diferente dos apóstolos, nunca viu Jesus, nunca andou com Jesus, nunca esteve com Jesus. Tudo que ele sabia acerca de Jesus era de ouvir falar. Por essa razão ele se isola, porque ele precisa mais do que ninguém dessa comunhão, que somente através da ação do Espírito Santo ele vai obter. Mas agora, como um ato de submissão, que não deve deixar de existir, de haver em mim e em você, de nos submetermos às autoridades por Deus constituídas para nos ajudar nessa caminhada árdua. Ele agora tem a humildade de subir a Jerusalém, e antes de iniciar o seu ministério, ele pergunta às autoridades: eu estou certo? Avalie aqui comigo, é dessa forma? Olha, é desse jeito? E os apóstolos dizem: olha, você está especialista, um expert em tudo, só temos uma instrução a lhe dar, e essa instrução é justamente a temática dessa nossa reflexão. Lembrai-vos dos pobres, porque costumamos esquecer das pessoas que estão ao nosso redor, padecendo, sofrendo, por meio da miséria. É uma carência não somente de alimentos que vêm saciar a necessidade fisiológica, mas existem outros alimentos. Por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a fonte de águas vivas. Outros alimentos de uma carência, onde as pessoas se encontram sedentas, famintas, se encontram completamente debilitadas, carência de atenção, carência de respeito, carência de amor. Lembrai-vos dos pobres, daqueles que estão vivendo na miséria, na escassez, desidratados, desnutridos. Agora lembrai-vos dos pobres, e o apóstolo Paulo nos ensina como devemos nos lembrar dos pobres. Olha o que é que ele diz: o que também em mim. O que é que nos diz o texto? Você está com a Bíblia aberta aí, no versículo 10. O que é que ele responde? Oi? Ele diz o seguinte, versículo 10: recomendaram-nos somente algo, que lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Hoje, feriado nacional, Corpus Christi. Como eu já disse, a igreja se mobilizou para fazer uma campanha social no bairro de Siriema. E foi algo muito proveitoso. Foi um impacto extraordinário. E sempre que eu participo dessas experiências, eu me convenço de uma verdade: nós somos muito abençoados em abençoar do que em simplesmente ser abençoado. É por isso que o Evangelho nos diz: é melhor dar do que receber. Não é? Parece que contraria a nossa lógica, porque vemos e convenhamos, a maioria de nós preferimos o quê? Receber. Mas o Evangelho nos ensina que é melhor dar do que receber. Mas é simples o ensinamento. Sabe por que é melhor dar do que receber? Porque só dá quem tem e só recebe quem precisa. Então, se você tem,
Aprenda a distribuir, a partilhar. Aprenda a compartilhar o que você tem. Isso é ensinamento do Evangelho. E hoje eu vi todo esforço. E como uma mente crítica e analítica, que a cada dia eu estou convertendo, sabe? Eu procuro converter os meus pensamentos. Mas eu ficava lá, eu confesso. Eu ficava, meu Deus, será que vale a pena? Ocorreu uma briga lá de 2 meninos, não sei se vocês presenciaram isso. Quebraram 3 cadeiras. No final de tudo a gente está pegando os lixos do chão. Você pergunta, cadê a cultura, cadê a educação? Meu Deus, será que vale a pena? Teve um que se infiltrou lá na sala, já entrou na frente de uns 10. Aí o pastor Rodolfo, cadê a senha para cortar o cabelo? Ele tinha um recadinho da mãe dele. Olha, corte o cabelo tipo surfista. Eu disse, está certo, meu filho. Vamos cortar seu cabelo, agora vá para o final da fila. Vamos respeitar, filho. Eu ficava olhando, meu Deus, será que vale a pena? E ali eu aprendo mais do que nunca essa palavra, que sem esforço, sem esmero, sem afinco, sem empenho, sem destreza, é impossível lembrar dos pobres. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que vale a pena? Porque é feriado. Vamos aproveitar o feriado, assistir um seriado, no ar-condicionado, no quarto climatizado. Será que vale a pena? Como vale a pena. Porque você sai uma pessoa totalmente diferente, transformada pela graça do Evangelho, e você faz o que faz na consciência que não é para homens que você está fazendo, mas sim para Deus. Um dia eu fui questionado com uma pessoa e disse, pastor, o mundo vai se acabar, não adianta fazer nada, porque está escrito na palavra, vai acontecer, tem que se cumprir. Então, pastor, vamos deixar o mundo a Deus dará. Eu disse, mas não é isso que Jesus ensina. O que Jesus nos ensina é que enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto estivermos nesse mundo, temos que fazer a diferença sendo diferentes. Houve um momento que eu peguei aquele microfone e disse, olha, nós não estamos aqui atrás de um voto de vocês, nós estamos aqui completamente despretensiosos, com a essência totalmente despretensiosa, a não ser anunciar que Deus ama, que Jesus ama cada um de vocês. Porque qual é o nosso interesse? A não ser em vidas, entender que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o único interesse do Evangelho, é ser luz, é iluminar, é resplandecer. E eu fico preocupado com esse pensamento medíocre, miserável, que nos faz esquecer dos pobres, alegando que biblicamente o mundo vai se acabar e não há nada que possamos fazer para impedir. É verdade, o mundo vai se acabar e não há nada que possamos fazer para impedir, mas enquanto estivermos no mundo, assim como Jesus, seremos luz desse mundo. Todos os dias quando você acorda, não sei se você é como eu, mas acredito que a maioria, eu acredito que todos, né? A cama está toda bagunçada, né? A cama está toda, os lençóis estão todos bagunçados. E aí, você não vai dobrar os lençóis porque mais tarde você vai deitar de qualquer forma? Tem gente que pensa assim, né? Então você não vai tomar banho porque de alguma forma você vai se sujar? Não é? Olha, vocês estão compreendendo a lógica? Quer dizer que eu não vou arrumar roupa ou não vou lavar roupa porque de toda forma a roupa vai se sujar. Nós devemos fazer o bem, a Bíblia diz fazer o bem sem olhar a quem. A Bíblia nos diz isso muito bem claro, façais o bem e não se desfaleçam. Ou seja, fazer o bem sem nos desfalecermos, que ao seu tempo nós ceifaremos. A Bíblia fala algumas verdades sobre os pobres, irmãos, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas se encontra em Provérbios 19, versículo 27. Provérbios 19, 27. E quer saber de uma verdade, a igreja tem esquecido dos pobres. Principalmente por meio dessa teologia da prosperidade que tem surgido aí. O pessoal quer o céu na terra. Não foi isso que Jesus prometeu. Jesus nunca prometeu o céu na terra. Provérbios 19, versículo 27.
Eu estava em Salmos. Provérbios 19, versículo... Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? 19, versículo 17, tá? Provérbios 19, versículo 17. Ouça com atenção. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Olha essa versão. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Você já viu esse adágio popular, não é? Eu já ouvi. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Eu já ouvi várias vezes. O que eu não sabia era que é um provérbio bíblico. Eu não sabia que era um provérbio bíblico. E aqui esse provérbio nos ensina a mais pura verdade. Tudo que você faz ao pobre, você está, emprestando a Deus. E Deus não é veaco. Deus não é veaco. Deus paga, meu irmão. Viu? Pode ficar seguro que Deus vai pagar tudo que você faz para o pobre. É por essa razão aquela sensação nos envolve. Uma sensação de plenitude. O senhor sentiu isso, pastor Rodolfo, hoje? Mesmo cansado, fadigados, exauridos, hein? Hein, Luiz? Você cortou quantos cabelos hoje, Luiz? 13 cabelos. Teve uma hora lá que eu disse bem assim, olha, deixa eu terminar. O menino ficou assustado. Se o senhor vai fazer um caminho de rato, eu disse, eu vou fazer um caminho de capivara, que eu nunca cortei. Eu nunca cortei cabelo. 13 cabelos. Ficou até 4 horas lá. Rapaz, eu saí de lá, já era 1 hora. Tu ficou até 4 horas sem almoçar. Está cansado, filho? Está cansado, mas está feliz. Está realizado. É verdade. E amanhã vai acordar cedo para trabalhar, não vai? É assim mesmo. Com Jesus é assim. Quem mais cortou o cabelo? Aqui. Eu vi Leonardo, né? Toninho não se arriscou a cortar cabelo não, né, Toninho? Graças a Deus, Toninho. São os retoques. E as mulheres, tiveram chapinha, escovinha? Tiveram lá também? Quem fez lá? E tinha uma sessão das mulheres. Olha lá, a irmã Andressa, Natan, jogaram duro naqueles cabelos. Abençoado. Gente, o que vocês fizeram para os pobres, o que a Bíblia nos ensina, coloca aí por gentileza novamente, vocês fizeram para Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Halley também cortou cabelo? Cortou, Halley. Mas não cortou a orelha de ninguém não, né? Gente, o que você faz para os pobres, olha o que o texto diz. Empresta ao Senhor. E ele quem? Deus. Deus recompensará. E eu creio nesse Deus que não deve nada a ninguém, que não despede ninguém com as mãos vazias, que sempre supre as nossas necessidades. Se você faz algo para os pobres, tenha certeza, meu irmão, que você está acumulando bênçãos divinas sobre a sua vida. Você não perde, você não se desperdiça. Um dia estava um mendigo, um pedinte na rua, pedindo um dinheiro, e eu me senti movido e peguei e dei a ele. E alguém chegou e disse bem assim, mas pastor, ali é um beberrão, ele vai simplesmente pegar o dinheiro que o senhor deu e vai beber. Eu disse, a consciência dele. A minha atitude foi fazer o bem, foi dar uma ajuda mínima para que ele pudesse se alimentar. Agora a consciência é dele. Eu não posso impedir o que ele faz com o dinheiro, mas eu dei com um propósito, e o propósito de dar foi para que ele pudesse se alimentar. E é triste quando a gente, escuta só, ficamos com o coração tão petrificado, tão empedernido, que a gente já não se compadece. A gente já não se compadece. O irmão Davidson não está aqui, mas uma vez ele me convidou para almoçar, e o irmão Nelton sempre briga que de vez em quando aparecem uns irmãos aqui para me convidar para almoçar. Essa semana mesmo me levaram lá para a Vila Matias, prepararam não tinha buchada, né? Me prepararam lá um bode, uma galinha capoeira, um fígado, foi uma delícia. E nós estávamos em um restaurante e tinha um mendigo, e o mendigo querendo entrar, e a pessoa não deixando, e ele, sabe, com aquele aspecto, sabe, triste mesmo, olhando pela janela, e o irmão Davis teve uma atitude nobre. Ele disse,
Garçom, peça para ele entrar, mas não pode, mas sou eu que estou pedindo. Peça para ele entrar e ele vai sentar aqui na mesa com a gente. Sentou na mesa com a gente fez várias perguntas a ele. Uma vida sofrida, gente, sofrida. No final ainda ajudamos, ele vinha de uma outra cidade, atrás de emprego, vindo de um outro lugar, procurar emprego em Paulo Afonso. Eita Jesus, e aí estava precisando voltar para casa. Nós fizemos aquilo e a satisfação, sabe, não perdemos o nosso dia, não perdemos a nossa refeição, ganhamos ao ponto de que hoje eu estou contando essa história para vocês. E o que o texto nos diz é muito bem claro, e eu quero que você pare de olhar, porque esses países desenvolvidos, que têm uma realidade totalmente diferente da nossa, eles ensinam que não se deve dar esmola, para que não venhamos acostumar a pessoa a viver como mendigo. E vai fazer o que então? Vai fazer o que? Se eu tiver consciência de que hoje eu serei a providência de Deus para o jantar, para o almoço, para o café da manhã de uma pessoa, amém. Pastor Clodoaldo falou algo parecido, não foi? Vai fazer o que? Simplesmente ignorar, fingir que não está vendo? Vai fazer o que? É o mínimo que a gente pode fazer. Evidentemente a gente tem que ter toda prudência, toda cautela. Eu conheço irmãos que com um grande coração colocou pessoas dentro da sua casa e foram assaltados por essas pessoas. Então tem que ter toda cautela e sobretudo uma direção de Deus, mas não deve deixar de fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz é o quê? É pecador. Então, meus irmãos, esse versículo bíblico nos ensina que os pobres, eles são assistidos por Deus. Eles podem não ser assistidos pelo governo. Eles podem não ser assistidos pelos órgãos públicos, pelas entidades, instituições estaduais. Mas os pobres, eles são assistidos por Deus. Nós estamos com esse projeto, Casa da Esperança, um projeto social de atender e dar assistência a crianças que sofrem de carência, vulnerabilidade social e econômica. Tem sido uma bênção, né? A irmã Elaine está lá praticamente todos os dias e tem visto o quanto Deus tem sido fiel e Deus tem atraído pessoas que nem crentes são para ajudar. Pessoas que não são cristãs, mas têm uma consciência de cidadania, de solidariedade, vive o altruísmo filantrópico e busca viver esse amor abnegado, na sua essência despretensiosa. Isso é graça de Deus. É por isso que o apóstolo Tiago diz que a religião pura, sem mácula, é aquela que atende as viúvas, é aquela que atende os órfãos, é aquela que assiste os necessitados. E eu louvo a Deus pela Casa da Esperança. E oro para que Deus venha abençoar mais e mais e que você venha entender que os pobres são assistidos por Deus. Nós vivemos em uma política pública que não dá assistência e quando faz o mínimo que poderia fazer, canta, sabe, toca trombone, trombetas em Sião. Um governo assistencialista que não vai resolver o problema porque não ensina as pessoas a pescar, pelo contrário, dá peixe às pessoas e isso é um erro. Mas o importante é que venhamos fazer a nossa parte, entendendo que os pobres são assistidos. O que é que você entende por assistido? Deus está vendo. É isso aí. Você faz, o homem não está vendo. Você não vai receber uma moção de aplausos de algum vereador, de algum parlamentar da Câmara Municipal da sua cidade. Mas Deus está vendo. Você não vai receber o prêmio Nobel da Paz por fazer o bem. Mas Deus está vendo. E está reservando galardão para você no céu. Sabe o que é galardão? São pedras preciosas que serão colocadas na nossa coroa de glória. É verdade que alguns vão receber uma pedra preciosa. Outros vão receber uma pedra bem pesada na cabeça. Alguns vão receber pedras preciosas, outros vão receber pedrada mesmo. É porque não fizeram nada o tempo todo. Mas os pobres são assistidos por Deus. Uma outra verdade se encontra em Provérbios 14, versículo 31. Por gentileza, Provérbios 14, 31. A verdade desse texto é que os pobres são protegidos por Deus.
Como assim, pastor? Protegido por Deus? Escuta só. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Texto forte, né? O que oprime ao pobre insulta a quem? Escarnece de quem? Zomba de quem? Ofende a quem? Aquele que o criou. Mas honra quem? O pobre. Mas honram aquele que se compadece do necessitado. Ou melhor, Deus honra. Pode voltar, querido, por gentileza. A gente vai chegar lá. Mas Deus honra aquele que se compadece do necessitado. Você quer ser honrado por Deus? Aprenda a se compadecer daquele que é necessitado. E aí o texto, o que oprime ao pobre insulta o seu Criador. Vai para o texto 32, foi colocado, vamos ver o que é que não diz. Versículo 32. Colocou outra tradução, por gentileza, repete aí, por favor. É essa? Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Quantas pessoas não oprimem o pobre, né? E quão ridículo é, né? Você já viu pessoas oprimindo o pobre? Quão ridículo é? Quão horrendo, terrível. Quanto essa pessoa é medíocre e miserável. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então, meus irmãos, sabe o que é que eu aprendo aqui? É que os pobres, eles são protegidos por Deus. Se você cuidar deles, Deus há de honrá-lo. Mas se você desprezá-los, Deus há também de te desprezar. Porque Deus quem criou o pobre. Eu estive conversando com um médico, Bitani, que casou com a irmã Ana Cláudia da igreja. Hoje eles moram em Aracaju. Um homem muito simples. Ele me deu uma das lições mais preciosas. Ele disse assim: pastor, eu aprendi na vida que as classes são complementares. Eu preciso do enfermeiro, eu preciso do maqueiro, eu preciso do faxineiro. As classes são complementares. O que seria de mim se não tivesse esses profissionais à nossa disposição? Seria de nós. Eu parei, eu nem comentei nada, só fiquei ponderando essas palavras. Eu disse: que sabedoria, se entendermos que as classes são complementares. Que as classes são complementares. É uma ilustração que eu vi certa feita, eu não sei se você observou, estava duas mães, cada um com o seu filho. Aí uma mãe olhou para o seu filho e viu um gari limpando a rua e disse: filho, estude para você não ser igual aquele elemento ali. E a outra diz bem assim: filho, estude para você ajudar aquele homem ali. Você vê que, sabe, a mesma visão, mas concepções, interpretações totalmente diferentes. Se entendermos que as classes são complementares, se não oprimirmos os pobres, pelo contrário, honrar e saber que nós poderíamos estar lá no lugar deles. Eu já contei essa história aqui, torna a repetir porque ela é muito forte. Um filho vai pegar o seu pai no aeroporto. Seu pai é um conferencista internacional e de repente pega o pai, abraços e beijos, vão no carro, o semáforo dá sinal fechado, eles param e ele olha para uma praça, vê um mendigo deitado em um banco, sabe, com frio, enrolado, com edredom sujo, imundo. E o pai disse: filho, me responda algo, qual a diferença daquele homem para mim? Ô pai, sinceramente, que comparação mais absurda. O senhor é um homem conceituado, respeitado, o mundo lhe conhece, o senhor fala diversos idiomas, já escreveu diversos livros. Filho, a pergunta é simples e a resposta é uma só. Qual a diferença daquele homem para mim? Pai, o senhor é formado, o senhor tem tal formação, o senhor é um homem instruído. Filho, qual é a diferença daquele homem para mim? Pai, a diferença é absurda. Não, filho, a diferença é uma só. Qual é, pai? Ele resumiu toda a diferença em uma só palavra: graça. A graça de Deus. Eu poderia estar lá, ele poderia estar aqui, mas simplesmente a graça de Deus me alcançou e me deu condições de ser hoje quem eu sou. Deixa eu te colocar nesse cenário.
Qual a diferença sua para aquela pessoa que está no leito de enfermidade no hospital, em câncer terminal? Aquelas pessoas que estão aguardando uma doação para fazer um transplante? Aquelas pessoas cujos dias estão contados, estão sofrendo de dores? Em nossas andanças pelos hospitais nós vimos tanto absurdo. A gente chegava em um dia, estava lá pessoas gemendo de dor. No outro dia chegávamos lá e perguntava: cadê aquela pessoa que estava aqui? Chegou a óbito essa manhã. Outra ocasião a gente viu, Williams, não foi um homem com 2 pernas. No outro dia, quando nós fomos visitar, o homem só tinha uma perna só. A diabetes estava consumindo tudo na vida daquele homem. Não sei qual foi o resultado da vida dele. Qual a diferença? Qual a diferença sua para eles? Dinheiro, cultura, graça. Qual a segurança que nós temos que hoje vamos chegar bem em casa, que não vamos ser surpreendidos por um sequestro, por um assalto, por uma colisão em uma esquina dessas? Que amanhã não seremos acometidos por uma doença terrível? Qual a segurança que nós temos? Graça. E o que é graça? Eis aí a pergunta: o que é graça? Favor imerecido. Eu não entendo. Não consigo explicar. Só sei que nós não merecemos, mas a graça de Deus foi favorável em nossa vida. Amém? Então não oprimam os pobres, gente. Eu já vi muita gente oprimindo os pobres. Muita gente. Muita gente. Provérbios capítulo 22. Mais uma lição. Última lição. Ela nos diz que os pobres são defendidos por Deus. Aí nosso irmão Antônio, Deus é advogado dos pobres, viu? Provérbios 22, versículo 22. Amém? Diz: não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Deixa eu tentar explicar esse 22, para a gente ir para o versículo 23. Não roubes ao pobre. Como é, gente, roubar o pobre? Sabe o que é isso? É um pecado chamado usura. É você explorar dos pobres. Quantas pessoas enriqueceram na vida de uma forma imoral, indecente, injusta, ilegal, oprimindo os pobres. A história do Brasil, né, que mostra. E esses lugares em que tem minas, né, a gente vê um garimpeiro passando o dia todo para encontrar uma pedra preciosa, um ouro, um diamante. Vende aquilo por uma mixaria onde homens por trás lucram fortunas e fortunas. Tinha até um filme com Leonardo DiCaprio chamado Com Diamante. Alguém lembra desse filme? Muito bem. Falou de Leonardo DiCaprio, o Eric lembrou na hora. Parece, viu, Eric? Brincadeiras à parte, meu amigo. Mas ele parece com Leonardo DiCaprio. A partir de hoje serás o Leonardo DiCaprio da evangelizadora. Brincadeira. Gente, se você assistiu o filme Diamante de Sangue, você viu o quanto, né? E até tem um outro filme chamado Jardim Fiel. Quem assistiu Jardim Fiel? O nome é Fiel. É a máfia das empresas farmacêuticas que cria doenças para vender medicamento. O jardineiro fiel, o jardim fiel. Alguém pode me ajudar, gente? Só porque Leonardo DiCaprio não está no filme. Alguém lembra? É o jardineiro fiel, não? É o jardineiro fiel, né? Mostra a máfia das indústrias farmacêuticas que cria doença para vender remédio. Olha o que o texto diz: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Olha que coisa terrível, gente. Agora, sabe o que é mais assustador, aterrorizador nesse texto? É o versículo posterior. Por favor, Sandro, coloca aí. Aí, meu irmão, olha o que diz: pois o Senhor será o quê? O advogado dele, e despojará a vida dos que os despojarem. Vê outra tradução, outra versão. Olha só. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que roubam lhes tirará a vida. Olha só, Deus não está dizendo que vai tirar a visão.
Deus não está dizendo que vai tirar o poder aquisitivo, a condição, a classe social. Deus não está dizendo que vai empobrecer o rico que explora o pobre. Deus não está dizendo que vai arrancar as pernas, nem arrancar os braços, nem arrancar os dentes, nem os cabelos. O que é que Deus vai estar dizendo? Que vai tirar a vida. Que vai tirar a vida. O grande juiz que julga com equidade, retidão e com justiça, ele diz bem assim: se você está explorando os pobres, e aí, meu irmão, é simples, você compra um objeto por R$5, aí bota a pessoa para vender esse objeto por R$100, e passa o dia todo na rua, vendendo no sol quente. Depois você paga ela somente R$5, e fica com 90 de lucro. Isso é usura. Isso é explorar o pobre. E tem muitos ricos gananciosos fazendo isso. Muitos. Não pagar o que é devido, não pagar o que é justo. Muitos. Esse é o pecado da usura. É explorar absurdamente. Então os pobres são defendidos por Deus. Deus é advogado. Deus vai tirar a vida daqueles que oprimem os pobres. É forte, né, gente? É muito forte. E agora eu queria só ler mais 2 versículos. Eu não poderia deixar de ler. Tiago capítulo 2, versículo... Tiago 2, versículo 15 e 16. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16. Assim está escrito, os irmãos encontraram? Se um irmão ou irmã estiver encarecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentro de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveitoso disso? Qual é o proveitoso disso? Você já viu situações como essa? A pessoa bate na porta da sua casa, você tem condições de ajudar, mas você diz: passa amanhã. Alguns ainda dizem: passa amanhã no carro do lixo. Passa amanhã, passa amanhã. Algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito tem nisso? Deixa eu contar a história para vocês do espírita, do católico e do evangélico. Vocês já ouviram essa história? Nós vamos relembrá-los, porque não pode esquecer. Conta-se a história que um mendigo estava padecendo, sabe? Tamanha era a sua necessidade, tamanha era a sua fome. Então ele pensou: hoje eu sobrevivo. De uma forma muito simples. De manhã eu vou na casa do espírita, à tarde eu vou na casa do católico, à noite eu vou na casa do evangélico e peço somente um pão. Somente o pão vai ser o suficiente. Assim ele pensou, e de manhã ele bate na casa do espírita. Olá, olha, eu estou numa situação difícil, eu gostaria de um pão. O espírita pega o pão, olha para o pão e diz: olha, eu só tenho isso, mas como sua necessidade é maior que a minha, tome o pão e vá em paz. Ele garantiu a manhã dele, feliz, alegre, satisfeito e realizado. Chegou à tarde, bateu na porta do cristão católico e disse a mesma história: olha, a minha necessidade, a minha situação, por favor me ajude. O cristão católico disse: olha, eu só tenho esse pão, mas como eu creio na partilha, eu vou dividir esse pão. A metade é sua e a metade é minha. Ele, pelo menos ganhei a metade, feliz, realizado, satisfeito, esperou a noite chegar. A noite chegou, ele bate na porta do evangélico. Ô irmão, irmão, eu estou com fome, a necessidade está grande, a situação está feia. Se eu tenho um pão para me dar, o evangélico disse: olha, eu só tenho esse pão aqui é meu, mas não se preocupe não, que eu vou orar por sua vida para você ir em paz. E infelizmente é assim. Nós cremos que a salvação é pela graça, mas nós esquecemos de dar continuidade ao que está escrito. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí esquecemos do versículo 10 que diz: pois fomos criados para as boas obras em Cristo Jesus. Somos feituras dele. Esquecemos.
Que a salvação é pela fé, é pela graça, mas fomos criados para as boas obras. Essa é uma realidade, irmãos. E infelizmente acontece aqui, Tiago capítulo 2, 15, 16, o que é que diz? E alguns de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Que proveito há nisso? Ou seja, discurso. Sabe qual é o problema da igreja evangélica? É um pastor que fala, não é a ortodoxia. Quando Paulo está diante dos apóstolos, os apóstolos dizem, olha, sua ortodoxia está perfeita. Agora o que você precisa é a ortopraxia. O nosso problema é esse. E nossa ortodoxia, modesta parte, ela é muito coerente. Mas a nossa ortopraxia, que é a prática daquilo que nós cremos, infelizmente torna-se contraditória. E aí, venhamos e convenhamos, o trabalho dos espíritas e dos católicos, em termos de assistências, são fenomenais. São maravilhosos. E a minha oração é que Deus desperte as nossas vidas, para que não venhamos construir templos bonitos, simplesmente, e esquecer do que é mais essencial, vidas. 1 João capítulo 3, versículo 12. 1 João capítulo 3, versículo 12. Primeiro João capítulo 3, versículo... Perdão, gente. Minha letra é tão bonita que nem às vezes eu consigo entender. É 1 João capítulo 3, versículo 17. Às vezes eu estou dando aula e preciso escrever no quadro. Eu disse, gente, vocês já ouviram falar em línguas estranhas? Vocês vão ver agora escrita estranha. 1 João 3, 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Forte, né, gente? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Ou seja, se o teu coração se fechar, é porque no teu coração nunca entrou o amor de Deus. Se o teu coração se fechar para os necessitados, é porque teu coração nunca abriu para a presença de Deus. Lembrai-vos dos pobres. Eu quero aproveitar esse momento aqui, esse dia, para reforçar isso mais do que nunca. Eu fiquei muito feliz em ver uma igreja viva, ativa, fazendo um trabalho social. É verdade que houve um momento espiritual, mas é algo que nós devemos nos esforçar. Como o apóstolo Paulo diz, e me esforcei para lembrar dos pobres. Quero concluir contando só mais uma história para vocês. Um dia um anjo apareceu para uma mulher e disse, hoje Jesus virá jantar em tua casa. Ela acordou felicíssima, realizada, satisfeita. E ela começou a providenciar aquele jantar. Ela foi para a feira, foi para o supermercado, comprando tudo do bom e do melhor. Afinal de contas, Jesus viria jantar em sua casa. Então ela se prepara, comunica com seus familiares, seu esposo, seus filhos, e todos ansiosos. Ela vai para a cozinha, começa a preparar o arroz à piamontês, começa a ter todo aquele cuidado com tudo, pensando em tudo. Começa a preparar o peru, o bacalhau, começa o pernil, não pode faltar pernil. Começa a preparar o pernil. O que mais? Cheddar. Tudo preparado. De repente a campainha toca. Ela, será que é Jesus? E ela vai lá atender, abre a porta, está lá uma anciã, uma senhora idosa, com aspecto bem sofrido, e diz, puxa, por gentileza, me dê uma ajuda.
Ah, a senhora veio no pior horário, por gentileza, passa aqui amanhã ou depois, mas agora eu não posso lhe atender porque eu estou preparando um jantar para alguém muito importante, muito especial. Simplesmente fechou a porta, volta para a cozinha. E lá na cozinha ela começa a colocar os talheres, os pratos, vai pegar o seu vinho importado, o seu champanhe, coloca na mesa, contando as horas para que Jesus possa vir, e a campainha toca. E ela toda eufórica vai novamente na porta. Quando abre, era uma criança. Ele diz: por gentileza, eu não tenho onde ficar, a senhora deixa eu ficar hoje aqui? E ela diz: só o menino vai procurar o que fazer, ora, isso é hora de aparecer na casa dos outros. Fecha a porta na cara daquela criança e volta com a família toda sentada, acende a vela, e Jesus vai chegar a qualquer momento. Jesus vai chegar, a campainha toca de novo. Ela vai lá e está lá um casal precisando de ajuda. Olha, a senhora tem algum alimento para dar? Qualquer coisa serve. Ela diz: olha, agora não, infelizmente eu não posso ajudar vocês, eu estou muito ocupada, estou esperando alguém muito especial, muito importante. Simplesmente mais uma vez fecha a porta na cara daquele casal e volta para a mesa, e a mesa farta, abundância, sabe? Aquela coisa linda, tá dando uma água na boca. Tinha até panetone com cobertura de chocolate para sobremesa. Ah, Jesus! Alguém temperou em casa para fazer uma visita hoje ainda? Aquela coisa gostosa, macarronada, tudo aguardando, né? E de repente, de tanto esperar, se cansaram, decidiram: olha, vamos começar comendo, daqui a pouco ele chega. Começaram a comer a sobremesa, e Jesus não apareceu. E ela ficou indignada, ela ficou revoltada. Ela disse: eu não sabia que anjo mentia, mas que anjo mentiroso. Se ele aparecer novamente, eu vou dizer: ó, seu anjo mentiroso, sem vergonha, você não sabe o que foi meu dia, quanto eu me mobilizei para fazer o melhor jantar. E ela vai dormir, e ela acorda sendo despertada pelo anjo. E assim que o anjo aparece, o anjo não diz nada. Ela diz: eu esperei Jesus o dia todo, porque ele não veio, o que foi que aconteceu? E o anjo disse: ele veio de diversas formas, através da senhora carente, através do menino faminto, através do casal necessitado. E a senhora não conseguiu enxergar todas as visitas que Jesus lhe fez em uma só noite. Ele veio 3 vezes à sua casa, e as 3 vezes você fechou a porta na sua cara. Isso te lembra de alguma coisa? A mim me lembra. Mateus 25, versículo 40. Por gentileza, querido, olha o que me lembra. Mateus 25, versículo 40. E responder-lhe-ás o rei: em verdade vos digo que, sempre que fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Esse é o evangelho ensinado por Jesus. Quer fazer algo para Deus? Quer fazer o bem para Deus? Comece a olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Eu não me esqueço das palavras de José Irion, quando estava na Índia, uma terra de 33 milhões de Deus, em completa solidão. Ele diz: procurei a Deus, não encontrei; procurei a mim mesmo, também não encontrei; mas quando procurei o próximo, encontrei os 3. O missionário José Irion disse isso. E essas são as palavras de Jesus: tudo que fizerdes a um dos pequeninos, necessitados, famintos, excluídos, rejeitados, abandonados, desfavorecidos, o que vocês fizerem a eles, a mim estarão fazendo. É por isso que a Casa da Esperança existe, né? É por isso que não pode parar. E quantos pais não nos procuram felizes, dizendo que os filhos já não são mais o mesmo? E quer saber? É esse bônus que nós procuramos para todos os ônus que temos. Não queremos títulos. Vem um vereador aí e vai nos estar dando 2 moções de aplausos por esse trabalho.
Ele veio por conta própria. Se vier, nós vamos aceitar. Já foi feita a moção de aplauso. Vão vir aí. Mas esse não é o bônus que nós queremos. Não é título, não é prêmio. Não são coroas, não são medalhas, nem troféus. O ônus que nós temos, todo esse trabalho árduo, o único bônus que nós procuramos é o testemunho de vidas transformadas. Parece que o vizinho procurou o pastor Rodolfo, não foi? E disse: rapaz, o que é que está acontecendo com essas crianças? Nos primeiros meses era tanto barulho, um barulho ensurdecedor, e hoje elas estão mais calminhas, mais serenas. Sabia que nesse projeto social teve um rapaz que enterrou um gato vivo? Teve um outro que pediu R$2 para dar um tapa na cara de uma amiguinha da escola, foi? E tem tantas histórias que vocês estão por fora. Mas a igreja está aí, trabalhando e fazendo bem. Tem mais história, Laine? Tem muitas histórias, né? Assustadoras, né? E o que fazer? Bom, uma coisa eu tenho certeza. Parado e calado, não podemos ficar. Lembrai-vos dos pobres. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.